Fala, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais um dia com Deus, mais um vídeo dessa série 30 dias com Deus. Eu não sei se você está chegando aqui agora ou se você está acompanhando desde o início, desde o primeiro episódio. Se você não estiver, eu aconselho que você assista pelo menos algum dos anteriores para que você possa entender o real motivo de todo esse processo, do que a gente tem trabalhado nesses dias. E se você está acompanhando desde o início, eu gostaria de saber de você se você está fazendo, né, esse processo também assim junto comigo. Qual é a tua experiência, o que está acontecendo, o que você percebeu, ou se não percebeu nada até agora também, porque às vezes pode acontecer. E uma das coisas que eu percebi no dia de hoje é que quando você dá esse passo, obviamente, peraí, você já está inscrito aqui? Já deu like? Já comentou? Isso pode não parecer muita coisa para você, mas significa muito pra gente, para que a gente possa entender o nosso trabalho, se realmente isso tá de fato chegando aonde deve. Não, na verdade, vai chegar onde Deus quer que chegue. Então, só se inscreve aí no canal e bora. Vai chegar onde quer que chegue, e se você se sentir que tem que fazer, que tem que comentar, faça. Não faça isso porque eu estou pedindo, porque a gente sabe que grande parte das vezes, por mais que você peça, pô, se inscreve, comenta, dá o like, a grande maioria das pessoas às vezes não fazem isso, e às vezes não por maldade, mas às vezes está vendo na televisão, enfim. Voltando aqui ao raciocínio, nesse dia de hoje é domingo, dia 12 de janeiro, são 18 horas exatamente agora, lembrando que eu sempre gravo o vídeo no final do dia, porque eu quero viver a experiência do dia, né? O dia de ontem e o dia de hoje, pra mim, não foram dias muito produtivos, né? Muito produtivos de trabalho. E eu não sei se você trabalha por si, ou tem o seu negócio, enfim, ou se você trabalha de carteira assinada, mas um dos desafios das pessoas que trabalham por si para gerar aquilo, né? Ou gerar sua renda, você precisa estar constantemente produzindo, né? Porque basicamente é aquilo, né? Se você não planta, você não colhe. Tem a parábola lá, o versículo na Bíblia, né, que o fazendeiro ele planta, ele colhe, e aquilo que ele colhe, ele vende, né? Então, basicamente, você trabalhar nesse mundo de você gerar ali o seu próprio sustento através do teu trabalho, não que isso não aconteça no CLT, tá, gente? Mas a gente, quando trabalha e a gente tem uma empresa ou tem algo, você sente a necessidade, quando você está empreendendo, que você precisa, de certa forma, estar em constante processo de produção, senão você não vai ter o fruto. Eu preciso estar plantando o tempo todo, senão você não tem a colheita, né? E a grande maioria das vezes, as pessoas que trabalham no CLT, eles estão trabalhando, estão fazendo aquilo dali, né, meio automatizado, e para que no final do mês, entre muitas aspas, eles tenham, entre muitas aspas, a garantia de um salário, né, caso não aconteça nada, né, nesse processo. Mas em vias gerais. E nos dias de ontem, no dia de hoje, principalmente, na verdade, eu acho que desde sexta, né, sexta, sábado e domingo, eu não me senti produtivo. E se eu não produzo, eu não tenho. E se eu não tenho, isso, de certa forma, impacta na minha família, né? Impacta na minha família como um todo. Impacta nos meus compromissos financeiros. Ou seja, se eu não produzo, eu não somente estou afetando a minha família, como eu estou afetando, de certa forma, a família de outras pessoas. Porque, por exemplo, eu preciso comprar, sei lá, matéria-prima para poder fazer os livros. E eu preciso pagar essas pessoas. E essas pessoas, elas vão ter o dinheiro para que elas possam arcar com os compromissos dela. Então é como se fosse, né, uma roda que precisa estar constantemente sendo alimentada ali. E a gente fica, às vezes, com essa sensação, né? E eu tenho vindo, né, de algumas tentativas e muitos erros. Eu tenho vindo de um histórico de produção, de dedicação, e quando aquilo é gerado, aquilo não acontece,
né? Então você trabalha, cria algo, planeja, faz e acredita e chega lá, não deu certo. Então vamos continuar. E fizemos mais uma vez e fizemos mais outra vez, mais uma, duas, três, quatro, cinco e o negócio não anda e você faz e faz e faz e aquilo não acontece e você começa a entrar num desespero, né? E o que que isso tem a ver com o dia de hoje? O que que isso tem a ver do 30 dias com Deus, Vinícius? Uma das coisas que eu senti no dia de hoje é que você precisa constantemente estar atento. Eu preciso constantemente estar atento. Por quê? Porque quando eu não estou atento, algo pode acontecer e eu, por não estar atento, posso perder. Eu recentemente ouvi uma analogia que eu achei muito interessante. É como se você fosse pro mato, você sentasse num cantinho, num banquinho ou no chão, num tronco, e você precisasse ouvir o canto do passarinho. E o passarinho, ele cantou, e você precisa se concentrar para que você possa ouvir o segundo canto daquele passarinho para você não perder aquilo. Então, aquele estado de atenção da espera, né, que a espera que Jesus ele nos ensina, estar em espera, é exatamente estar atento para que quando algo aconteça você consiga capturar, que você consiga perceber aquilo dali, né? Muitas das vezes, quando a gente não está atento ou não está presente, a gente não percebe, a gente não ouve. Eu tenho um exemplo clássico na minha casa, que é a minha mulher. A minha mulher, quando ela está concentrada em algo, esquece. Você pode falar com ela, você pode conversar com ela pode até te responder, tipo, balançando a cabeça, ou mas eu tenho certeza que ela não me ouviu. Por quê? Porque ela está com a atenção dela voltada para aquilo dali. Ela precisa estar atenta àquilo dali que ela está fazendo. E às vezes é algo importante, só que às vezes eu quero conversar. E aí às vezes eu tô falando com ela, ela não entendeu nada do que eu falei. Por quê? Porque ela está atenta àquilo dali. E muitas das vezes quando eu termino e falo assim, cara, você não entendeu nada do que eu falei, né? Ela, o quê? Porque ela não estava atenta. Mas, olha que interessante, a mente humana, a nossa cabeça, ela precisa saber, de certa forma, direcionar o nosso foco atencional. Em um dos vídeos anteriores eu falei que para que você tenha fé, você precisa ter foco. E foco é dizer não para tudo aquilo que te atrapalha ou te tira daquele objetivo. Então, o objetivo dela é aquele. Então, ela tinha que estar prestando atenção naquilo dali. Ou quando o objetivo dela é me ouvir, ela precisa estar prestando atenção em mim. Assim como o meu objetivo é estar atento. Então, isso foi uma das coisas que eu senti no dia de hoje. No dia de hoje, eu busquei, eu orei, eu jejuei, eu louvei, eu adorei ao Senhor. Eu li inclusive, eu estou lendo esse livro aqui. Comecei a ler, eu já tinha começado a ler esse livro, né? O Código de Deus. Ele fala o segredo do nosso passado, a promessa do nosso futuro. É um livro muito técnico e muito científico, tá? É um livro científico, não é um livro de história, não é nada disso. É um livro científico, ok? E eu quero trazer uma coisa que eu li para falar com vocês, que eu achei bem interessante também disso. E isso foi uma coisa que eu fiquei hoje pensando, eu preciso estar atento. Eu preciso estar atento à voz, eu preciso estar atento às coisas. Porque às vezes, de certa forma, tudo pode estar falando com a gente e ao mesmo tempo nada pode estar falando com a gente. O que vai fazer a gente ter o discernimento é o quanto de estado de espírito a gente tem, né, para tentar interpretar ou ver determinadas coisas. Assim como tem muitas pessoas que estão com coisas ali na tua cara e você não vê, né? Essa foi uma das coisas. E a segunda questão, eu fiquei pensando, tipo assim, eu não posso ficar me preocupando com o que eu vou falar, porque senão vai se tornar algo sobre mim, não sobre ele. Então aquilo que ele quer a mensagem que ele quer que saia, vai sair. Por isso que eu falei pra vocês, é uma coisa que eu tô buscando fazer assim, de bate-papo, bem natural. E algo que ficou martelando muito na minha cabeça hoje, que inclusive foi uma das coisas que eu assisti hoje pela manhã, é sobre demora. E uma das coisas que eu ouvi é que existe valor na demora. E eu sei que é muito difícil pra gente. E agora você vai entender que eu vou amarrar com tudo que eu disse no início do vídeo. É muito difícil pra gente entender que existe valor na demora quando a gente precisa agora.
Quando a gente precisa agora. Eu preciso produzir algo e eu não estou conseguindo produzir. Mas eu preciso entender que há valor na demora. Há valor nesse processo. E o que nos faz desconectar disso? Eu lembrei da história quando Jesus ele se prepara até os 30 anos e a partir dos 30 anos o ministério dele vai começar. Ele é batizado por João Batista, então ele ouve a voz do Pai. Este é meu filho em qual a minha alma sente prazer. E a palavra diz que então o Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Ou seja, o Espírito Santo conduziu Jesus para que Jesus fosse, entre aspas, está escrito lá, tentado por Satanás. E aqui começa um dos maiores ensinamentos que eu tive na minha vida e que hoje, ele saltou na minha memória, foi que nessa jornada de Jesus pelo deserto, acontecem coisas que são muito interessantes, né? Jesus está caminhando pelo deserto, de repente o inimigo aparece para ele e diz: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Lembrando que Jesus ele estava jejuando. E Jesus ele era homem, né? Ele era 100% homem, 100% Deus. E Jesus chorou, Jesus ele passou por todas as aflições que todos nós passamos. Então o diabo ele vira para Jesus e diz: se tu realmente és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Então Jesus responde, para o inimigo através da palavra e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem ou que procede da boca do Senhor. Esse versículo, ou essa parte, da história de Jesus sobre o deserto, ele revela muitas coisas. A primeira que salta aos olhos é quando o diabo vira para Jesus e diz assim: se és o Filho de Deus. Todas as vezes que o inimigo ele quer afrontar você, ele vai gerar dúvida. Se você é capaz, se você acha que você consegue, se você acha que isso é para você, se é quando o inimigo, de certa forma, ele quer afetar a sua identidade. Nesse caso, Jesus estava com fome, então nesse momento, o inimigo estava gerando dúvida para afetar a identidade de quem Jesus era e também atacando o físico dele, porque Jesus estava com fome. O que você está querendo dizer com isso, Vinícius? Que muitas das vezes na nossa jornada a gente vai ser atacado no físico e na identidade, com o questionamento de dúvida. Tá, e o que isso tem a ver com o que você falou no início do vídeo? A dúvida. Será? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que gravar esses vídeos é uma coisa que eu deveria estar fazendo? Será? E se não foi isso? E se, mais uma vez, diante de muitas decisões que você já tomou na vida, isso não for a melhor decisão? E se você deveria estar fazendo outra coisa? E se? Tá, Vinícius, mas como que a gente resolve esse questionamento? A gente resolve esse questionamento a partir do momento em que você sente paz naquilo que você está fazendo. Eu trabalho aqui no canal do YouTube já desde 2016 e todas as vezes que eu fui produzir um determinado vídeo eu tinha que estudar muito, eu tinha que me preparar, eu tinha que preparar roteiro, eu tinha que preparar a aula, eu tinha que estudar, eu tinha que pesquisar, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. E para fazer esses vídeos, eu estou apenas sendo eu. Eu estou apenas falando aquilo que eu estou sentindo e vivenciando nesse dia. É como se eu estivesse documentando o que está acontecendo. Ponto. Mas essas questões da nossa mente sempre vão, de certa forma, estar atacando a gente. E se? E se? E se? Então você tem um ataque na sua identidade, você tem um ataque no seu corpo, você tem um ataque em você. Isso vai acontecer em todas as situações da sua vida. E houve o segundo momento, quando o inimigo vira para Jesus e diz assim: se és o Filho de Deus, se lança desse penhasco, porque as Escrituras Sagradas dizem que nenhum osso seu será quebrado, e o Senhor enviará os seus anjos para que eles possam, te pegar, te segurar, e nada de ruim lhe acontecerá. Ou seja, isso revela mais uma vez dúvida e revela mais uma vez que o inimigo ele entende da palavra, ele conhece muito mais a Bíblia do que muitas pessoas. Então Jesus, por conhecer a Bíblia também, responde a ele.
não tentarás o Senhor, o vosso Deus. Nesse momento, o inimigo ele está tentando mais uma vez contra a mente de Jesus. Então ele tenta no corpo, ele tenta na identidade, a identidade no sentido da tua capacidade, daquilo que você acredita que você consegue fazer, que você pode fazer, que você deveria estar fazendo, e ele vai atacar na sua mente. As nossas batalhas, elas são mentais. As nossas batalhas, elas não são braçais, elas são mentais, elas são emocionais. E é esse conflito que gera a todo momento essas discussões na nossa cabeça. O e se, a dúvida, o medo, a ansiedade, a incerteza, a busca por previsibilidade. Alguns estudos recentes de neurociência apontaram que hoje um dos maiores indicativos de um estado estressante é que o nosso cérebro constantemente precisa ficar fazendo cálculos para poder gerar uma previsibilidade de segurança. Só que em um mundo onde as coisas estão completamente imprevisíveis e caóticas, o nosso cérebro ele gasta cada vez mais energia tentando prever aquilo dali. E se ele não consegue prever, eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu tenho dúvidas, as incertezas. Será que eu vou conseguir? Será que eu estudei demais? Será que eu trabalhei demais? Será que eu não estou trabalhando? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? E veja, eu não estou querendo utilizar nada disso para dizer que você não tenha que fazer isso. Tá? Você precisa trabalhar, você precisa sim fazer essas coisas, mas você precisa ter paz naquilo que você está fazendo. E chegou o terceiro ponto, Jesus no deserto. Então acontece que, né, o que aparenta é que Jesus e Lúcifer eles são transladados, né? E eles chegam num determinado lugar. Então Lúcifer mostra: se você me adorar, tudo isso aqui será teu. Todo esse reino, esse mundo, essas coisas, tudo isso será seu. Então Jesus responde com a palavra: não adorais outro Deus. Só existe um Deus. Eu não tenho que adorar outro Deus. Então, a palavra relata que o inimigo parte e os anjos descem e suprem todas as necessidades de Jesus naquele momento. E aonde ele foi tentado nesse momento, Vinícius? Ele foi tentado no seu propósito, no seu senso de propósito. Como, Vinícius? Com a promessa de encurtar o caminho. Jesus já sabia que isso seria dele. Jesus já sabia que ele iria governar. Só que todas as vezes que temos propostas de encurtar caminho, aquilo se parece muito mais tentador. E muitas das vezes a capacidade de aceitar determinadas coisas ou de fazer determinadas coisas fora de um determinado processo, por conta da demora, faz com que a gente perca o nosso senso de propósito, o nosso sentido de vida, faz com que aquilo afete o nosso corpo, afete a nossa mente, afete o nosso propósito e gere cada vez mais dúvida. Deus não é um Deus de dúvida. Deus não é um Deus de medo, portanto que a palavra diz: eu não vos dei espírito de medo. Quando Deus está dizendo isso, eu não te dei circuitos mentais, eu não te dei caminhos na sua mente de medo, mas de amor, de poder. E aí eu fiquei pensando muito nisso. Tá, mas isso não justifica o porquê da demora. E aí eu ouvi algo que me impactou assim forte, que diz assim: Deus valoriza o que somos na jornada. Deus valoriza aquilo que somos na jornada, no processo. A demora, ela revela o que eu não quero ver, mas aquilo que eu preciso ver. Por isso que criar a consciência me possibilita visualizar aquilo que eu preciso ver. Por isso que eu preciso criar, ter a consciência. Entendendo que humildade, né, não é o ser pobre, humildade não é eu ser qualquer outra coisa que as pessoas imaginam. Eu preciso entender que a humildade é ver a si mesmo como somos, e a demora nos ajuda a ver isso. Se diante da demora, como ou aonde ou para onde eu corro? O que eu faço nos dias difíceis? E aí eu preciso começar a pensar sobre isso, meditar sobre isso, entender aquilo que Provérbios diz,
Provérbios 15:15 fala assim: todos os dias são difíceis para os que são aflitos, mas a vida é sempre agradável para aquelas pessoas que têm um coração alegre. O que ele está querendo dizer? Que os dias eles vão ser cada vez mais difíceis e aflitos para aqueles que estão sempre enxergando aquilo que há de ruim em tudo, aquilo que há de negativo em tudo. O dia sempre vai ser pesado para quem já acordou com aquele tipo de negatividade. E eu sei que é muito complicado e é muito difícil a gente, diante de tudo que acontece, sentir ou pensar em algo positivo. E por isso que eu li algo nesse livro, e eu até depois li isso para Andressa, que eu fiquei, assim, impactado com isso daqui. Olha que interessante. No capítulo 1, ele fala a história das nossas diferenças. Aí ele diz assim, ó: nós somos uma espécie misteriosa, de extremos e contradições. Já foi dito que somos capazes de sonhar os mais belos sonhos e de abrigar os mais negros pesadelos, tendo o poder de trazer à vida cada uma de nossas visões. Em nenhum outro momento da história dividimos o mundo com tantos outros iguais a nós, e talvez nunca tenhamos nos sentidos tão isolados e sozinhos. Ao mesmo tempo, as possibilidades do nosso futuro nunca nos trouxe tantas promessas, e, no entanto, tanto medo. E nesse contexto de extremos, que buscamos unidade no nosso mundo, no nosso sentido mais profundo da vida. Qual seria a importância de descobrir as evidências incontestáveis, provas verificáveis, de que a nossa espécie existe com um ato de intenção da criação? Será que nossa vida e o nosso mundo seria diferente se soubéssemos que cada célula de cada um de nós existe o nome de Deus e que o nome de Deus está oculto no código químico da própria vida? No momento em que essa mensagem fosse compartilhada ao mundo que conhecemos, nunca mais seria o mesmo. Imagina descobrir que o Deus de nossas preces, o Alá do Islã, o Senhor das crenças judeus e cristã, o Deus supremo das tradições do hindu e o grande espírito nativo dos norte-americanos e presidentes, o mesmo Deus. Antigas feridas poderiam ser curadas se descobríssemos que as perseguições, as limpezas étnicas, guerras religiosas e inquietações em nome de Deus nos últimos 2000 anos vieram de um mal entendido a respeito da mensagem eterna. O que ele quis nos mostrar aqui? Que grande parte das guerras, dos problemas que a gente tem no mundo de hoje, eles são completamente provenientes de não conseguimos aceitar as nossas diferenças na perspectiva daquilo que a gente pensa acerca de Deus. Ou seja, muitas das vezes as pessoas não gostam de Deus porque a forma com a qual ele foi apresentada tornou-se em você um sentimento de desprezo, né? E hoje eu estava assistindo um vídeo e eu percebi isso, que quando você fala de Deus e quando você fala da prosperidade, quando você fala que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, quando você fala que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que Deus vai te abençoar, que você vai ter uma vida marcada sem Deus e que uma vida completamente diferente com Deus, é incrível o quanto que as pessoas elas sentem no direito de te atacar por conta disso. É triste acreditar que você precisa crer em Deus para poder ter dinheiro, riqueza e prosperidade. Não, você não precisa acreditar, não. Tem muita gente que nem acredita em Deus e tem tudo isso. Mas a minha questão é, por que eu não posso pensar que se Deus ele é o dono de tudo e eu sou filho dele, eu não vou ter aquilo que a palavra diz, que comer e beber do melhor da terra? Que mal há nisso? Que problema há nisso? De pessoas quererem ou pregarem ou falarem sobre isso? Não valorizamos a demora? Não fazemos nada em nome dele? Mas nos sentimos no direito de criticar e de se opor.
e de ser o opositor. Quando eu assumo uma posição de crítico, quando eu assumo uma posição de julgador, eu preciso entender que essa posição que eu estou assumindo é a posição pela qual eu também serei julgado. Eu não estou dizendo que a gente tem que compactuar com determinadas coisas, né? Eu não estou dizendo que você tem que aceitar tudo, eu não estou dizendo que você tem que ficar engolindo sapo. O que eu estou dizendo é, você deveria estar se preocupando mais em construir algo em você do que querer expor a sua opinião simplesmente para poder ter razão. Deus não chamou para ter razão. E nesse mundo de meu Deus, a gente acha que tem o direito de falar tudo. Por exemplo, tudo de todo mundo, né? Por exemplo, você pega um cara hoje que é um gigante, né? Nesse meio de pregação, que é o David Leonardo, que tem um canal no YouTube com mais de 10 milhões de inscritos. Um cara que vem traçando a sua jornada há muitos anos, eu não sei quanto tempo. E a gente percebe o quanto existem outros pastores, outros líderes, outras pessoas que acreditam que eles têm o direito de criticar e julgar o que ele está fazendo, porque eles acreditam no mesmo Deus, seguem a mesma Bíblia, então eles acreditam que eles têm o poder de falar, ou de comentar, ou de fazer aquilo que eles bem entendem. Ah, porque eu discordo do que ele fala, eu discordo. Tá, tudo bem, eu também discordo de um monte de gente, eu também discordo de algumas coisas que ele fala, mas isso também não me dá o direito de querer julgar ou criticar, porque pelo menos ele, do jeito que ele tá fazendo, ele tá trazendo pessoas pro Senhor. Até quem não gosta de Deus tá levando pessoas para ele. Olha isso. Pessoas que não gostam, falam mal de Deus, ou, enfim, querem defender todas as teses possíveis para aniquilar isso. Né? Hoje eu vi um comentário de um cara num vídeo de uma outra pessoa que tava assim, acreditar em seres imaginários. Tá tudo bem. E aí, Vinícius? O que você acha disso? Olha, eu não acho nada. A única coisa que eu fico é um pouco triste porque as pessoas não querem conhecer Deus de forma verdadeira, conhecem ele de forma superficial, ou diante das suas feridas, diante das suas dores, angústias e tristezas e agonias, acreditam que se ele era Deus, se ele é Deus, por que ele não mudou essa minha situação? Se ele é Deus, por que existe isso? Por que existe aquilo? Por que o mal existe? Na verdade, o mal não existe. O que existe é a ausência do bem. Deus não criou o mal. O mal é uma distorção do bem. Assim como na física não existe calor, né? Não existe frio, o que existe é a ausência de calor. E muitas das vezes a gente entra nesse processo da demora, no sentido de tipo assim, será que ele vai fazer ainda? Será que realmente isso vai acontecer? E eu acho que por conta das vezes dessas nossas experiências particulares, a gente às vezes se sente no direito de levantar uma bandeira e criticar o Deus que as pessoas querem acreditar. Então a gente perde o foco daquilo que era para que a gente pudesse estar fazendo e começa, de certa forma, a apontar e criticar aquilo que o outro está fazendo. E honestamente, se você acredita que no lugar da outra pessoa você faria melhor, por que você não está fazendo? Por que você não está fazendo? Faça. Eu acho que também esse foi uma das razões, dos motivos pelos quais eu resolvi começar a gravar, para que eu pudesse realmente me testar nesse processo. Porque a partir do momento que você entra num mistério de entendimento, isso te obriga, entre muitas aspas, a buscar, né? A entender, a estudar, a pensar, a meditar, a fazer aquilo que você precisa fazer. E como eu disse num dos vídeos anteriores, né? Eu não tenho nada a perder. Se ao final dos 30, se ao final do dia de hoje não acontecer aquilo que eu pedi em oração, eu não tenho nada a perder. Porque eu já não tenho nada. Eu falei um tempo atrás com a minha esposa, eu falei assim,
Eu preciso ser muito grato por tudo que eu já tenho, independente das coisas que eu tô passando no dia de hoje. Porque eu já tenho muito mais daquilo que eu acredito que eu merecia. Entender tudo isso tá sendo muito transformador, tá sendo muito. É como se. Eu não sei explicar. Assim, tá diferente, sabe? E olha que eu vivi muitas experiências assim. No evangelho, na igreja, no encontro. E isso tem sido algo ao mesmo tempo curioso, ao mesmo tempo desafiador, ao mesmo tempo esquisito assim, né? Você fica pensando sobre tudo, o que que eu tô fazendo e por que que eu tô fazendo. E aí tudo isso se encaixa em tudo que eu conversei com vocês nesse vídeo. A importância da demora. E quando a gente tá nesse processo da demora, ou porque algo não aconteceu, isso não me dá o direito de julgar, isso não me dá o direito de criticar, até porque eu não fui chamado para isso. É ter a consciência de que nesse processo acontecerá que você pode ser atacado na sua mente, no seu corpo, no teu senso de propósito. E não porque que Deus permite ou isso acontece porque ele é mau. Eu até fiz uma explicação para Andressa hoje do que eu aprendi com Bill Johnson. Ele diz que quando Deus, entre aspas, ele nos testa, é para saber o quanto daquilo ele pode entregar a nós. Porque dependendo do que ele nos der, se não tivermos uma base muito bem estruturada, aquilo pode romper. E não romper no ato de me destruir, romper no ato de que quando ele me entrega algo que era para que eu pudesse utilizar aquilo para uma finalidade, eu vou distorcer aquilo dali completamente, utilizando para os meus próprios prazeres ou para as minhas próprias doenças emocionais. Fazer coisas que eu não deveria, falar coisas que eu não deveria, pelo simples fato de eu ter uma posição. Me sentir digno e no direito de fazer isso, né? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Espero que, de certa forma, ele tenha feito você pensar, refletir também, assim como eu estou pensando e refletindo até agora, até no momento de estar falando isso com vocês. E vamos lá, vamos seguir, vamos ver o que vai acontecer. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.